O navio que desapareceu no Maranhão e alguém tentou apagar da história. O litoral do Maranhão é um dos trechos mais enigmáticos e traiçoeiros do Atlântico Sul. Ali, onde o mar muda de humor com uma velocidade desconcertante, onde correntes oceânicas se cruzam de formas que desafiam previsões, e onde bancos de areia surgem e desaparecem como fantasmas sob as ondas, existe uma história que praticamente não consta em livros escolares, que não aparece em manuais modernos de navegação e que é raramente mencionada em arquivos oficiais. É uma história que sobrevive apenas na memória fragmentada de documentos antigos manchados pelo tempo, em relatos orais transmitidos entre pescadores de geração em geração, e em mapas náuticos amarelados guardados em arquivos empoeirados que poucos se dão ao trabalho de consultar. É a história de um navio mercante do século XIX que partiu carregado de mercadorias valiosas rumo ao norte do Atlântico, que nunca chegou ao seu destino planejado e que, mais estranho e perturbador ainda, parece ter sido deliberadamente apagado dos registros históricos por alguém com poder suficiente para reescrever a realidade documentada. Não estamos falando de um simples naufrágio esquecido pelo tempo. Estamos falando de um evento que alguém, em algum lugar, decidiu que era melhor não ser lembrado. Antes de continuar com essa história perturbadora, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real e misteriosa do mar. No início do século XIX, durante o período em que o Brasil ainda encontrava sua identidade como nação independente, o Maranhão ocupava uma posição estratégica crucial no comércio marítimo brasileiro. A província era uma das mais ricas e importantes do Império. Portos como São Luís funcionavam como portais entre o Brasil e o mundo, recebendo constantemente embarcações vindas da Europa, do Caribe, da África e de outras regiões da extensa costa brasileira. Açúcar refinado, algodão de alta qualidade, couro tratado, especiarias exóticas, ferramentas importadas e até mesmo ouro extraído do interior circulavam continuamente por aquelas águas. O oceano era uma estrada viva e movimentada, conectando economias e impérios, mas era também um território fundamentalmente indomável, onde a natureza demonstrava regularmente que ainda estava no controle. Em uma manhã que todos os registros sobreviventes descrevem como aparentemente comum, sem nenhum prenúncio de tragédia, um navio mercante de tamanho considerável deixou o porto de São Luís com destino ao norte do Atlântico. Os ventos eram favoráveis. O céu estava limpo. A tripulação estava completa e experiente. Tudo indicava uma viagem rotineira. Mas aqui começa o primeiro elemento verdadeiramente estranho desta história. Os registros documentais sobreviventes não concordam sobre o nome exato do navio. Alguns documentos oficiais o identificam como Santa Isabel, um nome comum para embarcações católicas da época. Outros fazem referência apenas como o Mercante Maranhense ou a Embarcação de São Luís, evitando curiosamente qualquer identificação específica. Há ainda menções em cartas particulares a um navio chamado Estrela do Norte, mas sem confirmação em registros portuários. Essa ausência completa de consenso documental sobre algo tão básico quanto o nome de uma embarcação já é, por si só, profundamente estranha e suspeita. Navios daquela época eram meticulosamente registrados em múltiplas instâncias burocráticas. Representavam fortunas inteiras flutuando sobre o oceano. Seus nomes eram gravados no casco, pintados nas velas, carimbados em dezenas de documentos oficiais. Como é possível que não saibamos com certeza como se chamava? O que sabemos com mais certeza é que a embarcação levava uma carga considerável, avaliada em valores que eram altíssimos mesmo para os padrões da época. Documentos de seguro marítimo mencionam produtos coloniais de alto valor, correspondências oficiais endereçadas a autoridades europeias e diversas caixas de madeira reforçada cujo conteúdo estava listado apenas como mercadorias diversas. Mas rumores persistentes que circulavam nos portos sugeriam que havia muito mais. Caixas lacradas com selos de cera que não constavam no manifesto oficial. Compartimentos ocultos no porão. Passageiros não registrados que embarcaram durante a madrugada. O capitão da embarcação era, segundo todos os relatos, um homem experiente que havia navegado aquelas rotas dezenas de vezes.
A tripulação era numerosa e bem treinada, incluindo alguns dos melhores marinheiros disponíveis em São Luís. O navio em si estava em excelente condição, tendo passado por manutenção completa apenas semanas antes da partida. Absolutamente nada nos preparativos ou nas condições iniciais indicava que aquela viagem terminaria em um dos mistérios mais perturbadores da história marítima brasileira. Mas o navio nunca mais foi visto. Simplesmente desapareceu como se tivesse navegado para fora da realidade. Os primeiros dias de atraso não causaram alarme significativo entre as autoridades portuárias ou os proprietários da carga. O mar era profundamente imprevisível naquela época, e pequenas demoras eram consideradas parte normal da vida marítima. Ventos contrários podiam adicionar semanas a uma viagem. Calmarias inesperadas podiam deixar um navio parado por dias. Desvios de rota para evitar tempestades ou procurar água potável eram comuns. Todos esses fatores eram conhecidos e aceitos como parte do risco calculado do comércio oceânico. No entanto, quando semanas se transformaram em meses, sem qualquer sinal ou notícia da embarcação desaparecida, quando nenhum outro navio que transitava aquelas rotas reportou tê-la avistado, quando o prazo esperado de chegada foi ultrapassado por margem cada vez maior, a inquietação começou a se espalhar. Primeiro entre as famílias dos tripulantes, depois entre os comerciantes que aguardavam a carga e, finalmente, entre as próprias autoridades portuárias que tinham responsabilidade de manter registros de todas as embarcações. Buscas foram organizadas, embora limitadas pela tecnologia da época. Outros navios receberam instruções para procurar destroços ou sobreviventes ao longo das rotas conhecidas. Autoridades em portos vizinhos foram contatadas, mas nada foi encontrado. Nenhum destroço apareceu flutuando nas águas. Nenhuma mensagem de socorro chegou a outros portos através de navios que passavam. Nenhum sobrevivente foi encontrado à deriva em botes salva-vidas. Nenhum corpo foi recuperado pelas correntes e depositado em alguma praia distante. O navio, sua tripulação inteira, toda a carga valiosa, simplesmente deixaram de existir como se tivessem sido apagados da realidade por uma borracha invisível. Mas o que torna esta história verdadeiramente perturbadora não é apenas o desaparecimento em si. Naufrágios aconteciam com frequência naquela época. O oceano era um cemitério repleto de navios perdidos. O que intriga e perturba historiadores até hoje é o que aconteceu depois do desaparecimento. O que aconteceu nos arquivos e registros oficiais. Quando autoridades portuárias e investigadores do Império tentaram localizar e compilar registros oficiais completos sobre o mercante desaparecido para entender melhor o que poderia ter acontecido, encontraram lacunas inexplicáveis e perturbadoras. Documentos que deveriam estar arquivados metodicamente em múltiplas cópias simplesmente não estavam mais lá. Livros de registro de embarque apresentavam páginas arrancadas de forma grosseira, deixando apenas fragmentos de papel ainda presos às costuras. Manifestos de carga estavam incompletos ou haviam desaparecido completamente. Em alguns casos documentados, o nome do navio aparecia riscado à mão com tinta preta pesada, como se alguém tivesse deliberadamente tentado apagar sua existência dos registros históricos oficiais. Cartas de proprietários de carga reclamando do desaparecimento foram enviadas, mas nunca respondidas oficialmente. Petições de famílias de tripulantes exigindo investigações foram arquivadas sem encaminhamento. E gradualmente, sistematicamente, o navio desaparecido foi sendo empurrado para as margens da história, transformando-se de tragédia oficial em rumor não confirmado. Não se tratava apenas de um naufrágio comum sendo esquecido pelo passar do tempo. Era um apagamento ativo e deliberado. Alguém, em alguma posição de poder considerável, queria que aquele navio e o que quer que tivesse acontecido com ele fossem completamente esquecidos. Pescadores do litoral maranhense, especialmente os mais antigos cujas famílias trabalham aquelas águas há gerações incontáveis, contam uma história que foi passada de pai para filho ao longo de quase 2 séculos. Segundo esses relatos orais que sobreviveram quando os documentos escritos foram destruídos, em determinadas noites específicas do ano, quando o mar está excepcionalmente calmo e a lua se reflete na superfície da água criando um efeito de espelho partido por ondas sutis, é possível ver algo inexplicável no horizonte distante.
uma silhueta escura e indefinida, imóvel, como um casco antigo de navio parado completamente fora do fluxo normal do tempo e do espaço. Eles descrevem que não é um navio comum ou um erro de percepção visual. Não emite sons de madeira rangendo ou velas batendo ao vento. Não reflete a luz da lua da maneira que deveria, parecendo absorver a luminosidade em vez de refleti-la. Não se move com as correntes ou ventos. E sempre, inevitavelmente, desaparece de forma abrupta assim que alguém tenta se aproximar com um barco para investigar mais de perto. Simplesmente deixa de estar ali, como se nunca tivesse existido, exceto na percepção de quem o viu. Alguns pescadores afirmam com convicção absoluta que o mar fica fundamentalmente estranho nessas noites de aparição. As ondas que normalmente se movem constantemente diminuem e quase param completamente. O vento que sempre sopra na costa cessa de maneira antinatural, e um silêncio pesado e opressivo se instala sobre a água. Um silêncio que não é apenas ausência de som, mas uma presença quase tangível, como se o oceano inteiro estivesse prendendo a respiração e observando algo que humanos não deveriam testemunhar. Para os pescadores locais, baseados em séculos de tradição e conhecimento empírico do mar, aquele é o sinal inequívoco de que o navio perdido ainda está ali de alguma forma, preso em um estado impossível entre o que foi e o que nunca terminou completamente de acontecer. Esses relatos folclóricos nunca foram levados a sério pelas autoridades oficiais ou pela academia formal. São facilmente descartados como superstição de pescadores iletrados, histórias inventadas para assustar crianças ou interpretações errôneas de fenômenos naturais perfeitamente explicáveis. Mas existe um detalhe perturbador que adiciona credibilidade inesperada a essas histórias. Elas coincidem de forma notável com registros escritos encontrados em diários de bordo de outras embarcações do século XIX que transitavam pela mesma região. Vários capitães de diferentes navios mercantes e militares, homens educados e treinados em observação náutica precisa, mencionaram em suas anotações pessoais terem avistado uma presença imóvel naquela região específica do litoral maranhense. Descrevem uma forma escura no horizonte que não se comportava como um navio normal, que não respondia a sinais luminosos e que criava uma sensação de profundo desconforto em toda a tripulação. Curiosamente, nenhum desses capitães jamais se aproximou o suficiente para identificar definitivamente o que estavam vendo. Todos, sem exceção, decidiram alterar ligeiramente suas rotas para evitar aquela área específica. Então, o que realmente aconteceu com o navio desaparecido? Existem várias teorias, cada uma com seus próprios méritos e problemas. A explicação mais convencional e aceita pela maioria dos historiadores é que o navio foi vítima de um banco de areia traiçoeiro. O litoral do Maranhão é notoriamente conhecido por suas restingas móveis, formações de areia compactada que podem se mover com as correntes e marés, surgindo em locais onde não existiam semanas antes. Essas restingas são capazes de rasgar cascos de madeira com facilidade assustadora. Um navio que encalhasse em uma dessas formações durante a noite ou em condições de baixa visibilidade poderia afundar rapidamente. Mas essa explicação aparentemente lógica não responde a uma pergunta crítica: a ausência total e completa de qualquer destroço. Mesmo nos piores e mais violentos naufrágios documentados da história marítima, algo sempre retorna eventualmente à superfície ou é carregado pelas correntes até alguma praia. Pedaços de madeira flutuam, barris vazios emergem, cordas e velas são encontradas emaranhadas em rochas. Objetos pessoais dos tripulantes aparecem e, infelizmente, mas inevitavelmente, corpos são recuperados. No caso do navio maranhense não houve absolutamente nada. É como se o oceano tivesse simplesmente engolido tudo sem deixar o menor vestígio, algo que desafia o comportamento normal de naufrágios. Outros historiadores, especialmente aqueles que investigaram mais profundamente as circunstâncias políticas e econômicas da época, sugerem algo muito mais perturbador e deliberado. O navio pode ter transportado carga ilegal ou politicamente sensível demais para ser publicamente reconhecida. Documentos comprometendo autoridades importantes do Império,
Ouro não declarado sendo contrabandeado para evitar impostos pesados. Mercadorias proibidas ligadas ao tráfico clandestino, que ainda operava apesar das leis que tentavam regulamentá-lo. Correspondências secretas entre facções políticas conspirando contra o governo central. Nesse cenário alternativo e sombrio, o desaparecimento não teria sido simplesmente um acidente marítimo infeliz, mas algo que pessoas poderosas preferiram fazer desaparecer completamente. O navio poderia ter sido interceptado por piratas contratados especificamente para aquele propósito. Poderia ter sido afundado deliberadamente pela própria tripulação sob ordens secretas. Poderia ter sido desviado para um porto clandestino onde foi desmontado e sua carga distribuída através de canais ilegais. E todo o apagamento posterior dos registros documentais faria sentido perfeito. Era uma operação de encobrimento organizada por pessoas com acesso e autoridade suficientes para reescrever a história oficial. Há ainda uma terceira hipótese, significativamente menos aceita nos círculos acadêmicos formais, mas persistente e recorrente entre marinheiros experientes que trabalham naquela região. A possibilidade de que o navio tenha entrado em uma zona do oceano, conhecida localmente por comportamento anormal e inexplicável. Há relatos históricos e contemporâneos de correntes circulares profundas naquela área específica, redemoinhos gigantescos que podem sugar embarcações para baixo em questão de minutos. Fenômenos ópticos estranhos causados por camadas de ar com temperaturas diferentes que criam miragens e distorcem percepções de distância. E zonas de afundamento rápido onde peculiaridades geológicas do fundo oceânico criam condições que literalmente engolem navios sem deixar vestígios recuperáveis na superfície. Marinheiros veteranos, homens que passaram décadas navegando aquelas águas e que conhecem cada humor e capricho do mar local, falam em voz baixa sobre lugares específicos do oceano que não devolvem o que tomam. Áreas que devem ser evitadas não por superstição irracional, mas por experiência empírica acumulada ao longo de gerações. Locais onde barcos de pesca desapareceram sem explicação, onde instrumentos de navegação se comportam de forma errática, onde a água tem uma cor ligeiramente diferente e um movimento que não corresponde aos padrões normais de correntes e marés. Décadas após o desaparecimento inicial do navio, quando a história já havia sido praticamente esquecida exceto em círculos muito específicos, um mapa náutico antigo e raro foi descoberto por acaso em uma coleção privada de documentos históricos em São Luís. O mapa datava aproximadamente da mesma época do desaparecimento e mostrava rotas comerciais detalhadas ao longo da costa maranhense. Mas o que chamou a atenção imediata de quem o examinou foi um detalhe peculiar e perturbador. Próximo à região onde testemunhas haviam relatado ver o navio pela última vez, antes de seu desaparecimento, havia um símbolo náutico incomum que não seguia as convenções cartográficas padrão da época. Um pequeno círculo negro completamente preenchido com tinta escura, riscado com um X grosso e acompanhado de uma anotação manuscrita nas margens do mapa. A caligrafia era antiga e parcialmente desgastada pelo tempo, mas ainda legível para quem tivesse paciência. Traduzida do português arcaico, a nota dizia apenas: evitar a todo custo. Mar traiçoeiro, silêncio eterno aguarda. Não havia nome de navio especificado na anotação. Não havia data precisa. Não havia explicação adicional sobre o que exatamente tornava aquela área tão perigosa que merecia um aviso tão dramático e permanente em um mapa oficial de navegação. Apenas o aviso enigmático e ameaçador. Pouco tempo depois de sua descoberta e das primeiras fotografias, o mapa desapareceu completamente da coleção privada onde havia sido encontrado. Não foi roubado através de invasão ou arrombamento. Não há registros de venda ou transferência para outro colecionador. Simplesmente deixou de constar no acervo catalogado, como se nunca tivesse existido. O proprietário da coleção, quando questionado, parecia genuinamente confuso e incapaz de explicar o que havia acontecido. As fotografias permanecem, mas o documento original sumiu sem deixar rastro, ecoando de forma inquietante o desaparecimento do próprio navio que possivelmente documentava. Hoje, mais de 2 séculos após os eventos originais,
O naufrágio apagado do litoral do Maranhão permanece como uma ferida aberta e não cicatrizada na história marítima brasileira. Um episódio que desafia explicações simples e convenientes. Um mistério que expõe algo ainda mais inquietante e perturbador do que um simples acidente trágico no mar. A possibilidade real de que nem todos os naufrágios documentados na história são apenas tragédias naturais causadas por tempestades ou erro humano. Alguns desaparecimentos podem ter sido escolhas deliberadas feitas por pessoas poderosas. Outros podem ser silêncios impostos através de destruição sistemática de evidências. E alguns, talvez os mais perturbadores de todos, podem envolver aspectos do oceano que ainda não compreendemos completamente. Fenômenos que desafiam nossa compreensão atual da física marítima e que preferimos ignorar em vez de investigar seriamente. O oceano guarda incontáveis histórias em suas profundezas. Algumas ele esconde por sua própria natureza, através de processos naturais de decomposição e sedimentação que eventualmente enterram tudo. Outras histórias, no entanto, parecem ter sido escondidas com ajuda humana ativa. Histórias que alguém, em algum momento, decidiu que era melhor que nunca fossem encontradas ou completamente compreendidas. E enquanto o mar continuar seu ciclo eterno de avançar e recuar sobre as praias extensas do litoral maranhense, enquanto ondas continuarem quebrando sobre bancos de areia que aparecem e desaparecem, essa história permanecerá ali, invisível para a maioria, mas não completamente esquecida, preservada em fragmentos de documentos, em relatos orais de pescadores, em fotografias de um mapa que não existe mais, esperando, assim como o próprio navio que nunca voltou, que alguém com coragem suficiente volte a perguntar seriamente o que realmente aconteceu naquelas águas há tanto tempo. E talvez, apenas talvez, o mar finalmente decida revelar seus segredos. Ou talvez prefira mantê-los guardados para sempre, nas profundezas escuras onde a luz do sol nunca alcança e onde a verdade pode permanecer oculta por toda a eternidade. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. Você acredita que existem naufrágios que foram deliberadamente apagados da história? E me conta também, de onde você está assistindo agora?